Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí a vocês que me compartilham, aos novos inscritos, como sempre. Faz tempo que eu estou querendo falar sobre esse tema, eu estava aí ocupada com a finalização da edição especial de abril da revista Esmeril. Se você não conhece ou quer saber qual é o tema, tá aqui na descrição, você encontra os links para acompanhar nosso trabalho, tanto no Facebook quanto na página oficial. Mas nesse entretempo aconteceu essa história aí, né, de o Moro fazer esse papelão com ele próprio, esse suicídio político que ele cometeu. Eu tentei ver a história de todos os pontos de vista, embora a atitude dele tenha sido obviamente absurda, eu tentei mostrar para as pessoas que ela também revela uma certa fragilidade do governo. Em que sentido? No sentido de que o Bolsonaro tem uma maneira de trabalhar que coloca ele em riscos o tempo todo, né? Essa coisa de fazer pressão e tal. E eu chego à conclusão falando, ou o cara gosta muito de adrenalina, ou ele tem realmente uma força de espírito impressionante para aguentar, né, suportar, lidar com tantas explosões. E o Moro, na verdade, foi algo, ele ter feito aquela história, aquela coletiva, ter se comportado dessa maneira, tem um lado interessante, que é a gente fazer uma análise de quão mal nós estamos de heróis, né, já que ele era considerado um herói. Essa atitude dele fez a gente perceber que, na verdade, ele é um cara fraco, ele não é um cara que sirva de exemplo a muita gente, né? Não que o trabalho dele como juiz deva ser jogado no lixo de maneira alguma, não faz parte do pessoal que está aí fazendo essa fritura dele, muito pelo contrário, acho que é totalmente necessário, a gente tem que esquecer essa história e tocar adiante, porque o que importa, o que vai definir o quanto o governo foi bom ou não, é o estado final que o Brasil vai ser entregue pra gente, né? Como eu disse num vídeo bem antigo aqui desse canal, não é a fofoca do dia a dia que ajuda a gente a avaliar um governo. O que ajuda a gente a avaliar é como ponderar em que estado o presidente pega um país, em que estado ele entrega. Se ele entrega num estado infinitamente melhor, é porque o governo terá sido bom. E o governo tem caminhado por esse caminho. E todos esses escândalos que acontecem aí, e que o Bolsonaro só consegue lidar com isso porque tem um temperamento de... Acho que ele gosta de montanha-russa, porque é engraçado, ele sai... Coronavírus, Mandetta, Moro, tudo no mesmo mês, né? O cara realmente sabe andar de montanha-russa, essa conclusão que se chega. Mas, no final das contas, apesar de tudo isso, o caminho continua indo bem. É o melhor governo que a gente tem, com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo querendo derrubar o cara, golpes em curso, STF jogando contra, ainda assim é muito melhor do que todos os anteriores e tende a nos entregar um Brasil muito melhor do que pegou. Por isso que toda essa campanha, a história do Moro, pró-Moro, contra o Moro, a gente refletir sobre isso que aconteceu não tem absolutamente nada a ver com manter ou não apoio ao governo, né? Porque você apoia o governo pelo caminho que ele toma, e o caminho continua bom. Eu tenho reservas quanto à interferência dos militares na economia. Eu acho que se realmente os militares vencerem uma eventual queda de braço com o Paulo Guedes, aí a gente tem que começar a se preocupar, porque eles não entendem nada do assunto. Prova é qual foi o resultado que eles entregaram ao Brasil em 88, o resultado pífio. Então eles não sabem fazer isso, e a gente sabe. Então, enquanto o Paulo Guedes estiver ali pesando mais na balança, enquanto o Bolsonaro continuar dizendo esse é o meu ministro da Economia e não as ideias aí do Braga Neto, a gente está em boas mãos, tá? Deixa os militares fazer o que eles sabem e deixa o Paulo Guedes fazer o que ele sabe. Aí a gente tem um governo equilibrado. Agora, a história do Moro, o Moro não é tão relevante assim, né? No sentido de que ninguém é insubstituível. E ele, como político, se saiu muito mal. É isso que a gente consegue perceber da história. Ele se saiu muito mal, porque ele se saiu muito mal com ele próprio. Ele fez um desserviço para ele próprio, porque se ele era considerado um herói, ainda que haja aí o pessoal que quer insistir que ele tá certo nessa racha, se a gente analisar a atitude dele, né, a fraqueza com a qual ele lidou com a pressão, ainda que tenha havido uma pressão, você mostra que ele não estava preparado para entrar na política. Essa é a conclusão que você chega. Ainda que você admire o passado dele, respeite-o como juiz, você percebe, ele foi realmente um ótimo juiz, mas ele não entende nada de política. Ou pior, ele quis subir rápido demais, né? Ele se deslumbrou com a própria popularidade. Começou com essa história de encomendar pesquisa, né? Estão dizendo, não sei, me parece muito plausível essa hipótese, que ele tem, assim, um projeto político de poder, e aí ele se deslumbrou rápido demais, subiu a cabeça e foi imediatista. Então vejam que coisa, o cara que era frio, calculista, um juiz bom por jogar xadrez, teve uma atitude um pouco imediatista, né? Há pessoas que dizem que não, que essa ruptura que ele provocou é o que vai realmente angariar votos. Tá, tudo bem. Mas votos de quem? Né, de pessoas que odeiam o Bolsonaro? O Moro também é odiado pela esquerda, então ele vai ter aí um trabalho.
ele vai ter de negociar com as pessoas que ele investigou. E aí ele está jogando a biografia no lixo. Então ele se colocou numa situação muito complicada, porque a oposição forte que a gente tem organizada contra o Bolsonaro é essa aliança aí de Ciro Gomes, Fernando Henrique, PT, essa porcaria toda. E essa porcaria toda tem vínculos com o tal do Centrão, que sempre foi o maior inimigo do Moro. Então olha a situação que ele se colocou. O capital político dele está sendo disputado pelas pessoas que ele combatia. Então, assim, politicamente, o que a gente pode dizer? Ele foi pífio, né? E aí eu fiquei lembrando, observando, né, pensando esses dias todos sobre como ele agiu com ele próprio. Para mim chega a ser, eu falo, nossa, caramba, coitado, né? Fazer isso com ele mesmo mostrou uma inabilidade incrível, que não é o caso do Bolsonaro, que politicamente é habilidoso. Então, ainda que ele tenha essa maneira de trabalhar que realmente eu acho exaustiva, né? Exaustiva para a militância, porque ele força, né? Ele realmente estica a corda, e isso é cansativo para ele. Ele consegue trabalhar assim, quer dizer, ele encara. É uma maneira de trabalhar aí que poucas pessoas acho que conseguiriam, mas ele consegue. Então ele acaba saindo por cima. Então ele acaba demonstrando que ele aguenta o tranco. E já o Moro não, né? O Moro sai como fraco dessa história, o que é ruim para ele. E eu tenho certeza que isso afeta o capital político dele, porque se as eleições fossem hoje Bolsonaro contra Moro, eu votaria no Bolsonaro, eu não votaria no Moro. Porque eu já estou vendo aí quem que política entende mais, né? Quem sabe se comportar melhor politicamente, mesmo sendo eu uma pessoa que não frito o Moro, não participei dessa fritura. E acho sim que a maneira como ele saiu revela também uns certos aspectos complicados do governo, de ter dificuldade de fazer com que as pessoas saiam sem criar esse tipo de escândalo, né? Faltou habilidade para entender que a vaidade do Moro poderia fazer ele sair atirando como ele saiu, né? Então, ainda que eu consiga ver tudo isso, eu, obviamente, se a eleição fosse hoje, eu votaria no Bolsonaro e nunca no Moro, né? Ainda que ele tenha aí, diz ele, uma biografia. E eu queria lembrar vocês que tudo isso leva a gente a refletir em algo muito mais importante, que é o quanto nós estamos mal em heróis. E aí eu fiquei lembrando de uma história de um filósofo antigo chamado Cleantes, um filósofo menor, tá? Que já não escreveu muita coisa, e mesmo do que ele escreveu sobraram fragmentos e um hino a Zeus de, sei lá, 2 páginas. Esse cara, o Cleantes, ele foi o filósofo que sucedeu o Zênon na escola estoica grega, que é a primeira escola, né? Quem funda o estoicismo é o Zênon. E quem o sucede, o primeiro sucessor que tem a escola estoica na Grécia é Cleantes. E o Cleantes tem uma história de vida muito interessante e é um cara admirável, de uma personalidade, ainda que ele não seja tão relevante para a história da filosofia, ele é relevante para a história de pessoas que realmente tiveram força de caráter e que podem ser bons exemplos para nós termos na imaginação expoentes com os quais a gente possa comparar essas pessoas aí do nosso universo político, para a gente realmente saber dizer quem tem força de caráter e quem não tem. Qual é a história do Cleantes? O Cleantes, ele foi pugilista, ele era um cara muito forte, né, grandão, forte, robusto. Aí ele chega em Atenas com 4 dracmas no bolso, o que é nada. É um cara que viveu na extrema pobreza. Ele cruza com o Zênon, que é o professor da escola estoica em Atenas, se encanta com a filosofia e começa a se dedicar à filosofia. Mas como ele era muito pobre, ele tinha que trabalhar para viver, porque na Grécia as pessoas que se dedicavam à vida intelectual eram pessoas que tinham a vida resolvida, que de alguma maneira tinham uma fonte de renda e podiam passar o dia todo dedicados aí à vida intelectual, né? Essa coisa de trabalhar para viver é algo moderno, é algo do nosso mundo. Na Grécia nem todos precisavam trabalhar para viver. Trabalhar para viver era até considerado indigno na Grécia, né? Porque justamente o trabalho para viver obrigava as pessoas, muitas vezes, a ceder a situações que só um homem que não tivesse sujeito a isso poderia manter firme a dignidade. Então, era muito raro ver uma pessoa que precisava trabalhar para viver ter uma dignidade tão firme, e foi o caso do Cleantes. Então, ele é uma figura extraordinária que merece ser lembrada, apesar da pouca relevância que ele tem para a história da filosofia propriamente dita, tá? O Cleantes, então, chega em Atenas, 4 dracmas no bolso, vai ser aluno do Zênon, frequenta o Zênon por 19 anos, sempre foi um aluno muito fiel à doutrina estoica, muito leal, ele é um símbolo de lealdade na história da filosofia, por isso acaba sucedendo o Zênon, pela fidelidade à doutrina. Ele procurou compreender a doutrina e não necessariamente criar uma própria para criar uma divergência e criar uma escola concorrente. Não, ele falou, caramba, tudo isso que a filosofia me traz tamanha felicidade que é nesse caminho que eu vou
permanecer. E ele tinha um apelido. O apelido do Cleantes era Freantes, né? Um jogo com o seu nome, porque Freantes em grego significa tirador de água de poço. O que o Cleantes fazia? Ele estudava com o Zeno ali na escola dos estoicos durante o dia, e à noite ele ia tirar a água dos poços dos jardins para regar os jardins, né? Porque vocês sabem que a Grécia é uma região árida. Uma vez ele chegou a ser levado aos tribunais para mostrar do que é que ele vivia, já que ele andava ali com os estoicos, e ele teve de levar 2 testemunhas para os juízes, né? Uma das testemunhas era um jardineiro que via ele tirar as águas dos poços, e a outra testemunha era a mulher para quem ele moía trigo. E aí o pessoal ficou tão encantado no tribunal que até ofereceram uma pensão a ele. Por quê? Porque a dedicação ao saber, ao conhecimento era muito respeitada na Grécia. E o Zeno proibiu ele de aceitar dinheiro da cidade. Falou, não, você não vai aceitar esse dinheiro que é da cidade. Até o final da vida ele tira a água do poço. E aí tem um episódio tem 2 episódios, 2 anedotas super interessantes sobre o Cleantes, que são o seguinte, né? Uma vez ele foi perguntaram para ele, mas por que você tira água do poço, né? Tem gente aí te oferecendo dinheiro para você ter do que viver, por que você continua fazendo isso? E ele responde, tirar água é tudo que eu faço? Não rego o jardim e não faço tudo isso por amor à filosofia? Então, na verdade, justamente manter essa disciplina e lembrar de onde ele veio e lembrar de que ele era um cara extremamente pobre, mas que ele conseguia não dobrar a coluna, ainda que tendo que trabalhar para viver, fazia parte do próprio compromisso dele com a filosofia, vocês entendem? Então, olha que exemplo de dignidade esse cara, tá? E dizem também, uma outra anedota engraçada, que como ele não tinha dinheiro nem para comprar material onde escrever, né? Faltava dinheiro para ele comprar papel, então ele escrevia em conchas e em omoplatas de bois os apontamentos sobre as aulas de Zeno. E uma outra anedota muito interessante sobre ele é que ele uma vez fizeram uma piada com ele no teatro, né? Um humorista chegou lá e fez uma piada com ele, e ele não ligou, ficou ali, as pessoas admiradas com a atitude dele de ser ridicularizado e não entrar em discussão, expulsaram o humorista que fez uma piada com ele, e aí perguntaram, puxa, mas por que você não se encolerizou com esse cara te ridicularizando? E aí ele respondeu, ele falou, olha, se Dionísio, Deus, né? Dionísio e Hércules, que é o maior herói, Hércules é o maior herói e representa a soma da força bruta e da dignidade, né, no imaginário grego. Se Dionísio e Hércules não se encolerizam com os poetas, tudo que se diz tudo que os poetas falam a respeito deles, por que é que eu vou me encolerizar? Lembrando que os homens devem ter como exemplos as atitudes que os conduzem a um caráter cada vez mais próximo das divindades. Ou seja, devem sempre procurar ser melhores do que a nossa natureza estúpida e apaixonada nos faz ser. Não é à toa que nesse hino a Zeus, que é o fragmento aí mais extenso que nos chegou de Cleantes, ele diz sobre os homens o seguinte, os homens em sua loucura se jogam cada um a um mal. Uns se metem em disputas por sede de glória. Lembra alguém? Outros fazem tudo por dinheiro sem a menor elegância. Outros vivem de preguiça e luxúria. Se deixam levar de um objeto a outro e se matam para alcançar resultados opostos a seu objetivo. Então, nosso querido aí, ex-juiz Sérgio Moro, né, dizendo que entrou na política para fazer justiça, dizendo que saiu, né, deixou o governo assim daquela maneira para preservar sua biografia, acabou assassinando sua própria biografia, acabou colocando em questão o quão digno ele é, ou na verdade, né, deixou aí aberta para que as pessoas interpretem que na verdade ele é um cara movido à glória, à sede de glória. Então talvez ele seja alguém muito mais deslumbrado com a popularidade, alguém muito mais propenso à pequeneza do que à grandeza. Se o objetivo dele era se mostrar superior a eventuais erros do governo, na verdade ele se mostrou inferior à difícil tarefa de ter a grandeza, de preservar, digamos assim, um governo que trabalha para o bem do Brasil em nome dos brasileiros, né? Ele olhou mais para o seu umbigo do que para a estabilidade pela qual a gente implora, nós, povo, que vivemos aí num país com um século de instabilidade. E ele sabe disso, porque ele sabe que a instabilidade brasileira tem
como maior ilustração a quantidade de constituições que a gente tem e a ambiguidade da nossa Constituição. Ele, como juiz, sabe que a Constituição de 88 ela é propensa à ambiguidade e isso gera uma grande instabilidade. Então, ele deveria saber que a sede que a gente tem de estabilidade depende de que os magistrados tenham virtude, de repente ele age de maneira contrária. Cabe a nós ter em mente o que significa alguém ter força de caráter e ser digno da maior admiração, para saber analisar quem são as pessoas ao nosso redor e ver se nós realmente temos heróis, para que a gente não se deixe enganar por falsos heróis. Então, talvez o Moro seja um falso herói, pela maneira que ele agiu com essa maior carência, né, de todos nós brasileiros, que é essa sede por estabilidade. Essa estabilidade que nos é roubada pela ambiguidade inerente à Constituição de 88, que ele conhece bem, já que ele é juiz. Vocês podem conhecer um pouco mais da história do Cleanthes no livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. É o primeiro livro de história da filosofia e tem uma característica interessantíssima que a gente precisa recuperar, que na Grécia a coerência, o gesto, aquilo que você fazia era uma prova muito maior do seu caráter do que aquilo que você dizia. E por isso que o Diógenes Laércio, ele diz vida e doutrina dos filósofos ilustres. E ele faz o tempo todo uma ilustração do quão cada filósofo seria digno de sua doutrina com base na análise de sua vida. Então, nessa edição, a gente tem o hino a Zeus, que eu citei aqui para vocês, né? Um trechinho. Vamos lembrar quem foram os grandes homens na história da humanidade, e aí a gente pode lidar com um pouco mais de calma com a enorme tendência que tem a maioria dos homens a se deixar levar pela pequeneza e a enorme dificuldade de se encontrar homens realmente dignos de grandeza. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.